Gravando aula dia 29/9, penal 1. Vamos falar de fato típico, ilícito e culpável. Bom, são esses três elementos. Alguém está me chamando ali para adentrar na sala. Vamos autorizar. Autorizado. Fato típico, ilícito e culpável. Esse é o tripé daquilo que a gente chama da constituição de um crime. É o tripé daquilo que nós falamos do que seja crime, de uma conduta criminosa. Um fato típico, ou seja, algo que foi escrito, dado como uma normativa, um dispositivo legal. Ilícito, que não tem nenhuma prova do contrário, diga que aquilo pode ser feito mesmo parecendo ser um crime, como é o caso do aborto legal, e alguém que seja culpável. Quem são as pessoas que são culpáveis? Aquelas que são maiores de 18 anos para o Código Penal, não estejam completamente embriagados de forma natural, ou seja, por um efeito da natureza ou por um acidente, não de forma pré-ordenada, e um débil mental, um portador de necessidades especiais mentais, totalmente incapaz de abstrair a realidade do mundo. Esses, então, são indivíduos que não têm uma abstração de mundo e não podem ser culpáveis. O fato típico, já este, pensando da lei da Constituição, do que nós entendemos por crime, é dividido por conduta, resultado, nexo de causalidade e novamente ali o resultado. Nexo de causalidade eu vou remeter para a próxima aula e aí já mando o link para vocês para que a gente possa conseguir terminar com este conteúdo. Mas a conduta deve ser uma ação ou omissão do homem. Claro que pode ser direta ou indireta, de forma de uma intervenção humana rápida ou sem mediação em uma determinada conduta. Por exemplo, uma inundação, um vendaval, uma chuva muito forte, podem provocar alguns prejuízos, inclusive a morte de algumas pessoas. Né? Quem seria o sujeito ativo dessas condutas? Ninguém, porque não é uma conduta humana, e sim um fenômeno da natureza. Então, nós não podemos enquadrar aqui como conduta, nem se essa conduta pode ter gerado um resultado, e esse resultado não faz ligação a alguém que tenha praticado uma conduta criminosa. A conduta é a ação ou omissão humana, consciente, voluntária e voltada para uma finalidade. Ou seja, alguém fazendo ou deixando de fazer o que a lei proíbe, de forma consciente, sabendo do que está fazendo, com uma determinada finalidade. Temos, então, para o direito penal, uma conduta. Professor, um bandido caiu na casa de uma pessoa e o cachorro dessa pessoa matou o bandido. O cara vai responder pelo crime de homicídio? Não, porque não foi uma ação humana deliberada voltada para aquela finalidade. Agora, se nós temos um cão raivoso e o indivíduo atiça esse cão para que esse cão ataque determinada pessoa, aí sim nós temos um intermédio do cão, mas por uma ação humana voltada para aquela conduta, para aquela finalidade, o ataque do cão. As formas podem ser tanto por ação e omissão, a conduta positiva e condutas voltadas para determinada situação, ou condutas negativas, que é a omissão.
não fazer o que deveria. Quando a gente fala de omissão, nós temos os crimes omissivos próprios, que são aqueles que estão taxativamente dispostos no Código Penal, como é, por exemplo, o artigo 135. Veja ali, olha o verbo que faz essa conduta, deixar. Então não existe uma conduta ativa, não existe uma conduta deliberada, mas sim uma conduta negativa, que é deixar de prestar assistência quando possível. Deixa eu autorizar o pessoal a entrar aqui. Pronto. Excepcionalmente, pode haver previsão de resultado naturalístico, majorando o crime de omissão ou crime de omissivo próprio. Ou seja, não precisa de um resultado os crimes de omissão. Porém, se esses existirem, se alguém morreu porque uma pessoa deixou de prestar socorro, vai responder por aquela morte na modalidade da omissão, no crime de omissão de socorro, majorado agora pelo parágrafo único do artigo 135. Fica tranquilo que nós ainda não estamos falando de tipos de crimes em espécie, tá? Nós estamos falando de uma forma geral de crimes na sua modalidade dos crimes da teoria do crime. Próximo semestre nós falamos da teoria da pena e aí lá em penal 3 e penal 4 nós falamos dos crimes em espécie. A característica dos crimes omissivos impróprios é omissivo por omissão, que pune-se o omitente como se tivesse praticado ativamente o resultado, ou seja, aquele omitente, aquele indivíduo que praticou o crime de homicídio, ele é considerado como omitente, garantidor, garante, é aquele que pega na mão da criança e fala, não, pode deixar que está comigo. Né? E a pessoa é descuidada, aquela criança atravessa a rua, Paula, e aí é atropelada. Esse indivíduo vai responder pelo crime de homicídio, na modalidade omissiva, porque ele deveria ter tido cuidado com aquela criança e não teve a devida responsabilidade. Ok? Então, os homicídios omissivos impróprios são aqueles que não têm dispositivo legal específico, porém, a pessoa que praticou a omissão ou deixou de fazer algo tinha a responsabilidade de fazer. Uma diretora de escola que visualiza uma criança saindo da escola e não toma providências nenhuma, né? Está caminhando sozinha, indo embora, e essa criança tem 7, 8 anos e não avisa a família, nós temos um crime aí de omissão caso ocorra alguma coisa com esta criança. Os crimes comissivos por omissão pune-se o omitente como se tivesse praticado, deixa eu autorizar o Felipe, como se tivesse praticado ativamente o resultado. Novamente, omitente, garantidor, garante. Existe um resultado naturalístico, ou seja, algo deve ter sido modificado na natureza para se considerar, então, o crime comissivo por omissão. Essa omissão deve estar ligada por um nexo de causalidade de não impedimento ao resultado naturalístico. Quer dizer que ele deveria ter agido e por conta de que ele não agiu, veja que o por conta de quer dizer sobre nexo de causalidade. Tudo bem? E aqui nós passamos para as condutas dolosas, que é a consciente vontade de praticar determinada conduta, como diz o artigo 18, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Temos aqui uma divisão entre dolo direto e dolo indireto, que no dolo direto o agente prevê o resultado ou a gente
deseja o resultado. Já no dolo indireto, nós temos o dolo eventual, que o indivíduo prevê o resultado, embora não seja esta a razão da conduta. Ele quer praticar qualquer dano para aquela vítima. É um indiferente se vai morrer, se vai tão somente perder um braço, furar um olho. Independe. O dolo alternativo, quando a gente quer um dos eventos que sua ação pode causar. Ou um olho perfurado, ou o homicídio. Tanto um quanto o outro independe. Atirar para matar ou para lesionar, como é o exemplo. Já no homicídio culposo, nós temos os crimes culposos com essa necessidade da previsão expressa. O que quer dizer isso? Os crimes culposos devem vir expressos taxativamente no Código, como é, por exemplo, anote aí no seu caderno, o artigo 121, parágrafo 3º. O artigo 121, parágrafo 3º fala do crime de homicídio culposo, que é quando o agente deu resultado, deu causa a esse resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O que vem a ser imprudência, imperícia e negligência? A imprudência é o crime do moleque, né? É o crime do jovem, do super-homem, aquele indivíduo que toma uma atitude achando que não vai dar problema, achando que tem o controle daquela situação. O negligente, ele é o crime do preguiçoso. Deveria ter tomado determinado cuidado, porém não foi tão vigilante assim. Ele foi negligente, não observou regras padrões aos quais deveriam ter sido observadas. Já na imperícia, nós temos aquele indivíduo que não domina certa habilidade, ele não domina certo aptidão, não tem determinada aptidão para aquilo. Como no caso da medicina, imaginemos só que o enfermeiro queira operar alguém. Ele vai incorrer em imperícia caso aquela pessoa vá a óbito e ele vai responder pelo homicídio na modalidade culposa. Os crimes de homicídio culposo, crime culposo, não admitem tentativa. As tentativas só estão contidas nos crimes dolosos. Então aqui está aí os exemplos, as definições de negligência, imperícia e imprudência. E a ausência de conduta, que é quando nós temos uma não conduta ou um não agir do indivíduo, é por conta de uma força irresistível, uma coação moral ou uma coação física irresistível, né? Eu tenho meu dedo pressionado no gatilho, não fui eu quem atirou, foi a pessoa que pressionou o meu dedo. Então, nós temos uma força irresistível, uma coação física inevitável. Ou aquela briga, né, de filme, segurando a arma e levando a arma para lá e para cá, de repente a arma atira, né? Ah, matou o próprio amigo. Não, foi uma coação física irresistível. Já na moral, é aquele indivíduo que é gerente de banco, Aline, e tem em sua casa, logo pela manhã, assaltantes, sequestradores, que chegam ali e falam assim, cara, é o seguinte, vai lá no banco, traz aí 100 mil reais pra gente, que a gente libera sua família. Bem tranquilo, tá? O gerente vai até o banco, saca o dinheiro e traz de volta para casa. Ele queria a subtração daquele dinheiro? Não. Ele queria prejudicar o banco? Não. Mas ele se viu motivado por aquilo por conta que ele estava sofrendo uma coação moral irresistível. Movimentos reflexos, atos de inconsciência também não podem ser considerados como conduta. Depois que eu terminar a projeção dos slides aqui e parar a gravação,
dos outros colegas que vão assistir mais tarde, tá? Por isso que às vezes, se você estiver assistindo essa aula mais tarde ou depois dessa gravação, você vai ver alguns comentários dos colegas ou eu fazendo menção a alguma coisa que não seja especificamente do conteúdo. Mas aí vamos deixar as perguntas e as intervenções para o final da gravação, tá? Para que os colegas possam aproveitar. Então, fases desta conduta. Essa conduta pode ser deslinhada ou esse novel pode ser separada por capítulos? Pode. Essa novela chamada crime pode ser dividida, pode ser cindida. É o que nós chamamos de intercrimes, que é o chamado itinerário do crime. A primeira fase é uma fase subjetiva, uma fase mental, na fase da projeção das ideias, né? Mente vazia é oficina do diabo. Então nós temos a cogitação, um plano mental do crime, sem relevância penal, pensar sobre um crime, querer matar, queremos matar a Paula. São desejos, são sonhos, uma vontade. Porém, isso não pode ser considerado neste momento crime. Nem mesmo os atos preparatórios, aqueles que são atos necessários e úteis para a prática do crime, hipóteses irrelevantes, como, por exemplo, a compra de uma corda para estrangular o Jefferson, ou para estrangular o Felipe, a compra de gasolina para atear fogo na Aline. Bom, isso são irrelevantes, são indiferentes para o direito penal nesse momento. A não ser, é óbvio, que a compra de determinada substância, como por exemplo uma arma ilegal, uma arma clandestina, nós tenhamos aí um crime autônomo. Mas, para o itinerário daquele crime, nós não temos a conduta de atos preparatórios como crime. Depois dos atos preparatórios, o que se torna crime propriamente dito, o ferimento, o ataque ao bem jurídico, é a própria execução. A execução precede a consumação quando realizados todos os atos, todos os elementos da definição legal. Subtrair para si coisa alheia móvel, quando o indivíduo furta alguém, ele lança a mão a um objeto, inverte a propriedade da coisa, inverte a posse da coisa e agora se torna o dono daquela coisa. Temos uma execução e essa execução foi consumada pela subtração. Por isso que todas as vezes que nós formos analisar um tipo legal, nós olhamos para o verbo. Analise sempre o verbo. Crimes consumados, que é a perfeição do crime, crime perfeito, crime concluído, precrustido, ou seja, passada todas as fases desse evento chamado crime, é o crime consumado. Porque muitas das vezes nós temos os crimes tentados, que os indivíduos entendem que não seja crime, como por exemplo tentar matar alguém é crime. Não é porque o indivíduo não morreu que aquilo não seja considerado crime. Mas o artigo 14 fala crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Já a tentativa, o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontades do agente. E aí nós temos toda aquela divisão doutrinária e exaustiva que só serve para pegar a gente em pegadinhas de concurso, que é a tentativa branca, a tentativa vermelha, a incruenta, a perfeita, a imperfeita, com todas as suas definições doutrinárias, de que nada mais se resumem em o indivíduo utilizou de todos os meios necessários e não conseguiu, ótimo, também é tentativa branca. Ou ele não chegou a
utilizar todos os meios que ele tinha à sua disposição por conta de uma intervenção de terceiro. Levou um tiro na cabeça quando estava tentando sequestrar ou quando estava tentando assaltar uma lotérica. Isso é uma tentativa de homicídio, ou levou um tiro no braço, né? Vou dizer que esse indivíduo vai ser punido agora. A pena da tentativa, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuindo a pena em 1 a 2 terços. E aí nós temos os tipos de tentativa, a perfeita, a imperfeita e a qualificada. A qualificada é a chamada desistência voluntária e arrependimento eficaz, que esses sim vão produzir um resultado, e tem artigo específico, que é o artigo 15, que fala da desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que é quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Ou seja, ele poderia terminar de atirar no amor da sua vida para matar, mas ele desiste e fala: essa pessoa é quem eu amo, estou arrependido, estou comovido de não terminar de fazer o que eu estava fazendo. Isso é uma desistência. Jogou a arma no chão, começou a chorar e falou: não quero mais fazer isso que eu estou fazendo. Desistência voluntária vai responder pelos atos até aqui praticados. Nesse momento, na desistência voluntária, nós temos uma inversão daquilo que a gente aprende lá no início, que é o indivíduo é punido pela sua vontade. Ele queria o quê? Matar. Mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu matar. Mas vai responder pelo homicídio. Agora, ele não queria matar, ele desistiu no meio do caminho. Então, ele vai responder aqui pelo resultado praticado, não mais pela sua vontade. E, no arrependimento eficaz, nós temos que o agente, após o término do plano executório, por ato voluntário, age de forma eficiente, impedindo a consumação e responde pelos atos já praticados. Ou seja, imaginemos só que o indivíduo bateu tanto em uma pessoa, foi lá cobrar uma dívida e deixou a pessoa esvaindo em sangue, desfalecida no meio da rua. Aquela pessoa iria morrer se não tivesse os devidos cuidados. A pessoa baixa o sangue, né? Esfria o sangue, esfria a cabeça, fala: putz, fiz cagada, né? O fiz cagada é nada mais do arrependimento eficaz. Tomar agora atitudes diversas daquela inicial, daquelas que tinham motivado esse indivíduo àquela prática, a fazerem condutas diversas, condutas diferentes, para evitar a propagação de um mal maior. No arrependimento posterior, então, é quando nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Quais são os requisitos? O crime deve ter sido consumado, não praticado contra a violência à pessoa e reparado o dano. Restituição total para um terceiro, para aquela pessoa que foi vítima, antes do início do processo. Pode ser voluntário, ou espontâneo, ou forçado por alguém, convencido por alguém. Aí sim nós temos o chamado arrependimento posterior. No arrependimento posterior, até o recebimento da denúncia ou da queixa, é o chamado benefício, causa geral de diminuição de pena. A pena será reduzida, ou seja, diminuída, reduzida de 1 terço a 2 terços. Ou seja, critérios: devolução parcial, lapso temporal e voluntariedade
vão causar uma diminuição também nesta pena por conta do arrependimento posterior. O crime impossível, a tentativa inidônea, o quase crime, o crime oco, assim chamado, é quando não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. O meio empregado não era eficiente. Utilizou de uma pistola de pressão para matar alguém. Não, cara, isso vai ser um crime impossível. Mesmo que você descarregue todas as bolinhas aí do seu paintball, você não vai matar essa pessoa. Isso é um crime impossível. Isso é um não crime. Ou se você quer matar alguém, uma pessoa querendo matar outra pessoa, porém aquele corpo já não tem mais vida. Não há de que se falar, então, em crime por conta de impossibilidade da existência de haver ali vida naquele corpo. Então, por conta do artigo 17, nós temos o crime impossível. Requisitos: o início da execução, a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, o dolo na consumação e o resultado absolutamente impossível de ser alcançado. Eu deixei aqui para o estudo de vocês, vou mandar esse material também, juntamente com o material de apoio, as aulas gravadas, para que vocês possam ir já se atualizando. Tudo bem? Resultado. Chegamos aqui então ao que nós chamamos de nexo de causalidade, ou seja, resultado é a consequência da conduta do agente. Todo crime possui um resultado? Depende. Tem alguns crimes que não têm resultado. São os crimes formais, até mesmo os crimes de mera conduta. Como, por exemplo, tem resultado um crime de ameaça? Pode ter, professor. Mas o crime já existiu no momento da ameaça. Teve alguma mudança natural? Teve alguma mudança material no estado das coisas? Alguém ficou sem um celular? Alguém morreu naquele momento? Alguém ficou sem dinheiro? Não, professor. Então isso é um crime formal. Um crime que só pela conduta do indivíduo, sem a necessidade de um resultado, existiu. Já os crimes materiais são crimes de momento consumativo, de resultado naturalístico. Mudam o estado das coisas. A Aline tinha vida hoje, a Aline morreu, a Aline não tem vida mais amanhã. Isso é um resultado naturalístico, isso é um resultado material. Brincadeira, tá, Aline? Os resultados naturalísticos, a modificação do mundo exterior, perceptível pelos sentidos, provocada pelo comportamento do agente. Observação. Em alguns crimes não possuem resultado naturalístico, como é o caso do formal, ou os crimes de consumação antecipada, e os de mera conduta, que são aqueles que nunca terão resultado. Então, simplesmente por ter uma arma de posse ilegal. Tem uma arma na minha casa, um 38 que não tem registro. Que resultado, que bem jurídico vai ferir esse crime? Vai lesar o patrimônio de alguém eu ter uma arma com registro vencido? Não. O crime material, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico. O resultado é indispensável para a consumação do delito, como é o exemplo do artigo 121. Já os formais ou de consumação antecipada, o resultado é dispensável, como por exemplo o crime de extorsão. No momento da extorsão, sem que haja necessidade do resultado da transferência do dinheiro, o crime de momento consumativo formal já ocorreu. Os de mera conduta, como é o exemplo daquele que eu iniciei a aula falando do crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal.
O resultado jurídico ou normativo são lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Todos os crimes possuem resultado normativo, ferem a lei, mas alguns são transportados para a realidade, ferem um objeto. O crime de furto, fiquei sem um celular. Mas e o crime de calúnia? O que feriu? Feriu a minha honra. Mas a minha honra é material? Não, a minha honra não é material, ela é subjetiva, ela é abstrata. Ah, professor. Então os crimes de calúnia, injúria e difamação são crimes que feriram a norma, mas não feriram algo, não modificaram algo no mundo estratificado, no mundo sólido? Não. O homicídio feriu, professor. Tinha um cara que tinha vida aqui, amanhã não tem vida mais. Tinha um cara que tinha um carro, amanhã não tem carro mais. Então, modificou o estado das coisas. Ok? E com isso a gente chega aqui no nexo de causalidade. Nexo de causalidade, a aula também já está gravada. Deixa eu parar essa gravação aqui, só um minutinho.